Qual é o próximo passo do seu negócio? Ampliar o espaço? Aumentar as possibilidades? Ou ter recursos disponíveis para o que você precisar? Seja qual for o desafio da sua empresa, conte com a parceria da Fomento Paraná. Temos juros acessíveis e as melhores condições do mercado, além de linhas especiais de apoio ao empreendedorismo feminino, ao turismo, à inovação e aos municípios. São agentes de crédito em mais de 280 cidades, ajudando os pequenos negócios do nosso estado a seguir na mesma direção. Em frente. Fomento Paraná. Faz nossa gente seguir em frente. Paraná, Governo do Estado. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. A Faculdade de Santo Antônio da Platina, conhecida como FANORP, mantida pelas Faculdades Integradas e Tecnológicas do Paraná, com sede em Santo Antônio da Platina, tem como mantenedor o platinense Demétrios Alves Esteves. É uma instituição de ensino superior pluridisciplinar dedicada à produção, à preservação e à divulgação do conhecimento. A implantação da FANORP é o resultado de uma história que teve início em 1997 para fomentar o ensino superior em Santo Antônio da Platina e região. Hoje conta com 5 cursos superiores em atividade: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Pedagogia, numa abrangência local, regional, estadual e nacional. Vem se atualizando para acompanhar as mudanças que se acentuaram nos últimos anos. Hoje, sob a direção da platinense Maria das Graças Ferreira de Campos Urlo, é uma instituição cuja missão é crescer para transformar vidas. Magnus é um colégio que acredita que a criatividade é a essência de tudo o que fazemos. Nós abraçamos a coragem de fazer diferente, de desafiar e romper com os padrões estabelecidos. Para nós, a educação não se resume a um simples conjunto de aulas e disciplinas, mas é a arte de inspirar, despertar paixões e criar mentes brilhantes. Enquanto alguns seguem o mesmo caminho, no Magnus nós entendemos que fazer a diferença requer a coragem de ser diferente. Afinal, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Por isso, desafiamos os limites, rompemos com os padrões e criamos um ambiente único de aprendizado. No Magnus, nossas salas de aula não são apenas espaços físicos, mas janelas para um mundo de possibilidades. Faça parte dessa história você também. Venha se reinventar e deixe sua marca única no mundo. Magnus Educação. Fazemos diferente porque fazemos melhor. Para a festa de 30 anos dos supermercados Molines. Promoção Meu Carro Zero. Só no Molines Supermercados você concorre a um Jeep Renegade 0 km. E ainda tem mais 36 vales compras de R$1.000 cada. Para participar é bem fácil. A cada R$100 em compras, você recebe um cupom e aí é só preencher, depositar na urna e torcer para sair acelerando o carrão. Não perca tempo. Venha para o Molines Supermercados e participe. Confira o regulamento da promoção no site molines.com.br. Molines Supermercados, há 30 anos pensando em você. Molines Supermercado, o lugar da economia. Molines Supermercado. No Paraná, a inovação é o alicerce que impulsiona o progresso e coloca nosso estado na vanguarda do desenvolvimento tecnológico no Brasil. Com a parceria entre a Secretaria de Inovação e os municípios, estamos construindo uma cultura de inovação sólida, transformando o Paraná no estado mais inovador do país. Iniciando nossa jornada, temos o projeto Juro Zero Startups, que oferece suporte financeiro a empreendedores visionários. O Paraná é o berço dos empreendedores inovadores. Pensando em conectividade, disponibilizaremos o Wi-Fi gratuito em diversas regiões do estado para acesso ilimitado à informação e potencialização das atividades.
Além disso, incentivamos a internacionalização de empresas, auxiliando-as a expandir sua presença global. O Paraná transcende fronteiras. Valorizamos a criação de agências de inovação nos municípios, como celeiros de criatividade e fortalecimento do ecossistema de inovação em todo o Paraná. Na Fábrica Inovação, Hub Paraná, você encontrará um espaço colaborativo, propício para o desenvolvimento de ideias e soluções inovadoras. No Paraná, a inovação é construída em conjunto. Através do programa ICMS Tecnológico, incentivamos empresas a investirem em pesquisa e desenvolvimento, fortalecendo a competitividade e a evolução tecnológica do Estado. Paraná, o estado líder da inovação no país, segundo a consultoria Bright Cities. Aqui, as ideias se transformam em realidade, a criatividade flui e a tecnologia molda o futuro. Seja parte dessa revolução. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Eu montei uma startup porque quero usar a tecnologia para quebrar fronteiras. Eu empreendo para conquistar meu espaço. Sou representatividade, sou todo mundo da comunidade. Como MEI, sei que a força do pequeno é crescer na direção que quiser. Então eu crio o meu caminho. E quem abriu as portas para mim foi o Sebrae. Foi pelo Sebrae que eu me conectei ao ambiente de negócios que deu aquele boom. É onde eu chego, conto a minha história e sou acolhida. O Sebrae é minha fonte de informação, curso, mentoria, tudo. Eu era uma startup que buscava um parceiro para impulsionar minha vida e meu negócio. E quando encontrei isso no Sebrae, eu fui além. Eu percebi que sou parte de algo maior. Tenho uma rede de apoio comigo. Agora estou pronta para reescrever meu futuro. E transformar o meu país. Para que iniciemos, nós vamos primeiro fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados e pedir para que eles venham aqui para o nosso painel. Primeiro, eu convido Marcela Milano. A Marcela é especialista em inovação social com MBA em transformação digital. Já empreendeu numa startup e liderou projetos de inovação em diferentes players do ecossistema, como grandes empresas, universidade e como consultora do Sebrae Paraná. Atualmente é assessora técnica da Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital do Governo do Estado do Paraná. Pesquisadora também do Centro de Direitos Humanos e Justiça Internacional da Universidade de Stanford. Por favor, seja bem-vinda, Marcela. Nosso próximo convidado é o Michael Douglas, administrador, especialista em gerenciamento de projeto e mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Atualmente, ocupa o cargo de coordenador estadual de inovação do Sebrae Paraná. Nessa função, tem sido responsável por auxiliar pequenas e médias empresas no processo de inovação, promovendo o desenvolvimento e a implementação de estratégias de inovação em diferentes setores relacionados à estratégia dos ecossistemas locais de inovação,
para o desenvolvimento territorial. Seja bem-vindo, Michael Douglas. Convidamos também o nosso amigo Leandro Figueiredo. Leandro atua com gestão da inovação, inovação aberta, transformação digital, planejamento estratégico, modelagem de negócios, marketing e vendas. Professor associado da Fundação Dom Cabral, pós-doutor em desenvolvimento econômico e estratégia pela Unimontes, doutor em inovação pela FUMEC, mestre em administração pela PUC Minas, Fundação Dom Cabral, bacharel em comunicação social pela Uni Belo Horizonte, pós-graduado em arquitetura de sistemas, sócio da Dertsteg Inovação, consultor especializado em inovação, planejamento e modelagem de negócios, mentor de várias startups, autor de livros. Seja bem-vindo, Leandro. Pessoal, Odemir aqui nos lembrando que estamos sendo transmitidos ao vivo também pela internet. Quem não pode estar conosco aqui, nesse momento ao vivo, certamente está conosco pelas redes sociais. Vamos, inicialmente, fazer uma breve apresentação mostrando o cenário atual do Norte Pioneiro. Quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos os representantes dos municípios que compõem o Sistema Regional de Inovação, os alunos, os professores, os empreendedores, os entusiastas da inovação. Peço, por favor, para o Rafael colocar a primeira apresentação. Acho que eu vou ficar do lado de lá. Oi? Em cima e embaixo. Esse vai diante e o de baixo volta. Esse vai para frente. Vai para frente e o de baixo. Muito bem, pessoal. Agora parece que o som ficou ainda melhor. Muito bem. Sistema Regional de Inovação, composto por uma governança com dezenas de representantes de instituições, governança responsável pelo coração e pelo cérebro de tudo o que acontece em termos de inovação no Norte Pioneiro. O Sistema Regional de Inovação não é um lugar, é um território. Um território que, voltado para a inovação, para a sustentabilidade, que tem um planejamento estratégico, uma missão, uma visão, que envolvem o desenvolvimento das localidades, dos municípios e, por conseguinte, o desenvolvimento do nosso Norte Pioneiro. A partir de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia e, principalmente, do comprometimento de quem acredita na inovação e no empreendedorismo como válvulas propulsoras do desenvolvimento social e econômico. Somos um território. Iniciamos em 2016 com 5 municípios. Estamos em 12 municípios e nosso objetivo, em um futuro não muito longínquo, é alcançar os 29 municípios do Norte Pioneiro. Ecossistema de inovação tem as suas vertentes e nós também trabalhamos essas vertentes. A principal, o que dá início, o que starta é a governança. São as pessoas
que tem compromisso com os seus municípios, com o nosso território, com o empreendedorismo e com a inovação. São instituições de ensino, desde o Fundamental 1 até o ensino superior. Nós trabalhamos a cultura da inovação e os jovens são o ponto fundamental no nosso desenvolvimento e trajetória. Governos, empresas, startups, sociedade organizada, associações, tanto de municípios quanto de associações comerciais e empresariais, representantes de classe. A governança do Sistema Regional de Inovação é para todos. Trabalhamos com planejamento. Nosso último planejamento foi atualizado agora, em 2022. São mais de 480 ações que pretendemos realizar até 2026. Muitos dos que estão aqui presentes estão implementando essas ações, são parte integrante desse processo. Iniciamos um trabalho muito forte, principalmente em programas e ações, em eventos como esse, como a GeniusCon, em trilhas de inovação, feiras de ideias, um trabalho que envolve cultura da inovação. Passamos os últimos anos com afinco num esforço descomunal para trabalhar a cultura da inovação, para a inovação chegar nas escolas, chegar nas empresas, chegar naqueles que têm ideias de negócio, chegar naqueles que pretendem ter o seu negócio aqui no Norte Pioneiro. Essa estrutura, principalmente de governança, nós estamos trabalhando nos municípios. Os municípios terem as suas governanças locais. Pessoas que se apaixonem pela inovação e pelo empreendedorismo e, ao se apaixonar, entendam as consequências, os resultados da inovação e do empreendedorismo voltado a desenvolvimento, à competitividade, à cidadania, voltado a um futuro que nós construímos juntos. Assim, também nos municípios, nós estruturamos a parte legal. As leis não fazem inovação, mas as leis dão segurança para quem faz inovação. Então, temos leis nos municípios e temos pessoas comprometidas e apaixonadas em cada um desses 12 municípios. Municípios que têm 12 municípios, 12 leis de inovação. São 11 conselhos municipais de inovação e o 12º já realizou a sua reunião. Estamos no aguardo do decreto. Logo seremos 12 conselhos municipais de inovação, 12 câmaras de inovação. E, recentemente, fizemos reunião e mais 14 municípios do nosso território estão com vontade, com interesse de integrar o Sistema Regional de Inovação, de implementar o seu ecossistema local de inovação. A nossa trajetória nos traz desafios e esses desafios nos unem cada vez mais. Pois bem, temos um ecossistema planejado, estruturado, mas qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo focal de 2024? Não podemos esquecer que os ecossistemas só existem por causa dos empreendedores. É por isso que um ecossistema existe pelos empresários, pelas startups, pelos empreendedores. E o nosso próximo passo, em cada um dos nossos municípios,
em 2024 tem a ver com a vertente ambiente de inovação. A nossa pretensão é que 2024 seja um marco na nossa história e que tenhamos a implementação mais rápida e ágil de ambientes de inovação, conforme o perfil e a vocação de cada um desses 12 municípios iniciais. Esses ambientes de inovação vão nos auxiliar a nos aproximar mais das universidades, as empresas estarem mais próximas das universidades e, por conseguinte, facilitar a entrada de capital no Norte Pioneiro. Nós temos todo um trabalho voltado à ideação. Hoje, aqui na GeniusCon, vocês encontram startups, ideias, temos batalha de pitches, temos trilhas de inovação durante o ano, temos feiras de inovação acontecendo, inclusive o pessoal aqui de Joaquim Távora preparando a sua feira de inovação para dezembro. Essa parte inicial de ideação muito forte, mas nós precisamos avançar. E para avançar, nós precisamos poder auxiliar e apoiar os empreendimentos em todos os seus estágios de desenvolvimento. Esse é o nosso grande foco. A nossa reunião hoje do Encontro de Habitats de Inovação do Norte Pioneiro starta esse próximo grande passo.
A gente tem que começar a trabalhar da galerinha bem pequenininha, das meninas aqui, desde o início. Super legal ver vocês aqui num evento desse, ouvindo sobre inovação, sobre empreendedorismo. Então, essa linha da educação tecnológica começa lá na escola, mas vai até também a população 60 mais, 70 mais, nesse processo da inclusão digital. Outra linha é a iniciativa privada, né? Então, apoio aos empreendedores, apoio às startups, às empresas inovadoras. Então, quanto o Estado consegue dar suporte aí em linhas de crédito, em incentivos, editais de aporte de recursos, e os municípios. E aí a nossa pauta entra principalmente nesse ponto dos municípios, e quando a gente está falando dos municípios, a gente fala de políticas públicas, mas a gente fala também dos ecossistemas. Um dos projetos que a gente tem trabalhado bastante são as agências de inovação, que ele pega num ponto muito importante, que é a democratização da inovação. A gente tem visto isso aqui, vocês estão vendo isso acontecendo aqui nesse momento, nesse evento, mas o quanto a gente precisa levar a inovação para ela ser falada para todos os públicos, para todas as pessoas, de diferentes perfis, diferentes empreendedores, nas escolas, nas universidades, em todos os lugares a gente tem que estar falando de inovação. E a inovação não é só a tecnologia quando a gente fala disso. A tecnologia é o meio. A inovação é a forma de a gente fazer as coisas de uma maneira diferente, e que isso gere mais facilidade, mais rapidez, a gente gaste menos naquele processo. Então, a inovação, ela é fazer algo novo e que isso gere bons resultados, que acelere os processos. A gente usa a tecnologia como um meio de facilitar tudo isso. Então, as agências de inovação, elas têm como objetivo ser esses ambientes, esses espaços nos municípios pequenos, pequeno e médio porte, para que a população comece a ter acesso a novas tecnologias, a metodologias inovadoras, tendo espaços de coworking públicos abertos à comunidade, para que elas tenham essa vivência da inovação no dia a dia. Hoje, aqui no território, a gente tem 2 municípios com solicitação de agência de inovação, né? Temos Cambará e Andirá, mas a gente deixa aberto também aí a todos os municípios do estado do Paraná que tenham vontade de implementar uma agência de inovação. Basta enviar um pedido, né, um ofício para a secretaria, e a gente dá todo o suporte para a implementação dessa agência, inclusive com recursos destinados a isso, para equipamentos tecnológicos, apoio na estruturação e formação dessas governanças, que é fundamental para esse processo acontecer. Então, a Secretaria tem atuado muito forte nesse movimento realmente de democratizar a inovação, para que ela possa chegar mais perto, mais rápido para todas as pessoas. A gente fala de democratizar a inovação, a gente está falando de desenvolvimento dessas cidades, desenvolvimento das comunidades, dos municípios. Isso gera mais renda, isso gera oportunidades para as pessoas não precisarem, às vezes, ir para Curitiba para buscar uma oportunidade diferente. Essas oportunidades podem ser criadas aqui, podem ser criadas em qualquer lugar, a partir do momento que as pessoas estão atentas aos processos, às mudanças, ao que elas podem realmente criar a partir das suas realidades. Então, as agências de inovação são esses ambientes, realmente, como um processo inicial, um primeiro passo, né, para os municípios que queiram implementar esses ambientes de inovação. Junto, né, ao espaço, então, tem apoio na criação de políticas municipais de incentivo à inovação. A gente também apoia nesse processo, inclusive com criação de um fundo para apoio aos empreendedores, aos processos inovadores, às pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesses municípios. Além das agências, né, que elas acabam sendo exclusivas para esses municípios de pequeno e médio porte, nós estamos implementando também os espaços coworkings, que a gente chama, são as agências regionais. São ambientes ou que já existem ou que vão ser criados de um porte um pouquinho maior. E a gente tem apoiado também ambientes que já existem. Então, hoje são 10 municípios que estão recebendo 1,5 milhão de investimentos para modernizar seus espaços, para capacitar suas equipes, para atrair cada vez mais investidores e dar acesso a esses empreendedores para melhorar, aperfeiçoar suas soluções. Então, isso é realmente um incentivo do governo do estado para a gente ter a inovação no dia a dia de todo mundo. E os negócios, vocês, empreendedores, que têm ideias, ter um espaço onde vocês possam desenvolver tudo isso. Então, esse desenvolvimento desses espaços, então, eles ou já existem, né, ou estão sendo criados. Então, a partir do ano que vem,
Esses recursos já estão sendo passados, mas a partir do ano que vem vocês vão ver esses movimentos acontecendo. E a gente viu muito um movimento que começou em Curitiba, com os coworkings públicos, mas isso agora está se expandindo em todo o estado do Paraná. Coworkings totalmente gratuitos, abertos à comunidade, livre acesso para as pessoas poderem trabalhar e terem acesso, né, à tecnologia de ponta para desenvolver suas soluções. E aí, além do espaço, a gente tem que olhar para o empreendedor também, né? Então, o Paraná Anjo Inovador foi o primeiro edital, né, que a Secretaria abriu, e a gente entrou com 20 milhões de subsídios para as startups. Foram chamadas, então, soluções que atendessem 4 desafios principais, que são desafios que estão totalmente vinculados aos desafios dos municípios, né, lá da ponta: saúde, educação, segurança alimentar e cidades inteligentes. Então, esse edital, ele fez esse chamamento, né, e a gente subsidiou aí as soluções, os projetos, para 80 startups com soluções vinculadas a esses objetivos. É dinheiro no bolso do empreendedor para ele desenvolver as suas soluções. E um detalhe importante, foram R$250 mil para cada projeto, a fundo não reembolsável. Então, não é uma linha de crédito, é subsídio realmente para ajudar os empreendedores a potencializar as suas soluções, que no final das contas vai melhorar a vida de todo mundo. Esse é o objetivo principal. O Inova Juro Zero, então, foi uma linha de crédito também, de apoio, subvenção para todas as startups, todos os empreendedores que forem pedir financiamento, né, linhas de crédito via FINEP, todas as taxas de juros zeradas para as linhas de crédito de financiamento para a inovação. Então, isso também é um apoio aí para o empreendedor. Dinheiro não falta, gente. Não tem onde buscar. Tem meios, tem ambientes, tem recurso. Falta aí a gente ver os projetos se desenvolverem, potencializarem, resolverem os problemas reais dos municípios e das comunidades. E aí fica uma provocação, né? A gente está puxando as pessoas. Tragam seus projetos, tragam suas ideias, que recurso tem. E aí, por fim, né, a gente tem o nosso observatório de transformação digital também, que a gente tem desenvolvido aí como um aporte para monitorar também o que tem sido desenvolvido, analisar as tendências, o que a gente está buscando também para potencializar essa transformação digital e a desburocratização do Estado e dos municípios. Esse apoio muito próximo aos municípios também para ajudá-los em todo esse processo, né? E aí fomentar a cultura de inovação, não só dentro do governo, dentro das secretarias estaduais, mas também nos ecossistemas e nas comunidades. A gente fala muito da importância da formação desses ecossistemas, porque é isso que vai trazer suporte para que os ambientes depois tenham bons projetos, tenham vida acontecendo dentro desses ambientes, com que as governanças tenham força, tenham engajamento, que consigam transformar esses municípios, esses espaços, essas comunidades realmente para se desenvolverem, gerarem renda, buscar investimento, captar recursos. Então, tudo isso, esse papel do ecossistema, essas governanças fortes, estruturadas, tem um papel fundamental em todo esse processo. Então, aqui trouxe um pouquinho das ações, né, que o governo do Estado tem desenvolvido, dando esse suporte, realmente esse braço de apoio aos ambientes, aos municípios, aos empreendedores. E eu finalizo a minha fala aqui até para passar para os meus colegas, de que eu reforço novamente: governanças, se unam, se engajem, participem, sejam ativos no processo, na estratégia, nas decisões dos seus municípios, das suas comunidades, dos seus territórios, porque é isso, no final das contas, que vai trazer força para que os ambientes, para que os empreendedores consigam potencializar suas ações, consigam criar coisas novas, se desenvolver. Consequentemente, isso traz desenvolvimento para todo mundo. A gente potencializa o município, o empreendedor, os ambientes. Então, agradeço novamente o convite, deixo aqui os meus contatos. Quem quiser ter mais informações sobre a Secretaria, o endereço o nosso site é o inova.pr.gov.br. Nas redes sociais, a gente está como SEI Paraná, Secretaria Estadual de Inovação. E aqui embaixo tem os meus contatos também. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais alguma informação, fiquem à vontade para me procurar.
E se você faz parte de algum município, de alguma prefeitura, ou você faz parte de algum conselho, algum grupo comunitário, alguma liderança, e vocês querem buscar mais mecanismos, mais ações de inovação e incentivo para suas regiões, para os seus municípios, entrem em contato com a gente e vejam as possibilidades que o governo do estado tem para apoiá-los nesse tema. Tá bom? Muito obrigada. E agora eu passo a bola para o Michael. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que a Marcela foi muito feliz na fala dela, trazendo aí um pouco de contexto do ecossistema, né? E da importância dos parceiros nesse movimento, inclusive o poder público, né? Tendo aqui como a figura da Marcela representando o governo do estado do Paraná, a Secretaria de Inovação, porque a inovação, se a gente faz junto, é muito mais fácil, muito mais produtivo, né? Gera um resultado muito melhor. Eu, particularmente, tenho uma percepção de que a inovação, muitas vezes, ela acaba assustando. Quando a gente fala de inovação, parece que inovação é para países de primeiro mundo, para grandes empresas, né? Para quem tem muito dinheiro. Eu acho que esse é um conceito um pouco equivocado e a gente precisa desmistificar um pouco do que é inovação e de como que ela pode nos beneficiar. Então, portanto, né, quando a gente olha aqui para Jacarezinho, Norte Pioneiro, como que a gente pode melhorar esse nosso processo de inovação e devemos estimular essa pauta como desenvolvimento territorial da região, né, para que gere uma melhor qualidade de vida, mais oportunidades para nós, para nossa família, né, para os nossos filhos, ou para manter esse desenvolvimento que a gente tem por aqui. E eu fico muito feliz de acompanhar e saber que essa pauta de habitat de inovação, de ambiente de inovação, ela é muito importante, mas de fato não dá para falar de ambiente de inovação se a gente não resgatar, dar um passo atrás e falar de algo maior, que são os ecossistemas de inovação. E o Norte Pioneiro já é um ecossistema de inovação e acho que o nosso encontro, a nossa discussão é como melhorar ainda mais isso, né? E todo esse movimento de ecossistemas locais de inovação, né? Até um cuidado do Sebrae de ter um método para como a gente trabalha com os ecossistemas de inovação. Muito feliz em dizer que ele foi iniciado, foi pioneiro, inclusive aqui no Paraná, né? Então, inclusive, não posso deixar de parabenizar meu colega Everson, que está aqui participando, que foi um dos pioneiros que ajudou a construir todo um método para a gente ter uma receita de como poder estimular a inovação, ser mais assertivo com isso que a gente faz, né? Então, o Sebrae tem uma preocupação, mas, de novo, a gente não faz sozinho, por isso a importância do poder público, as instituições de ensino, o próprio setor empresarial, né? As hélices da inovação, fomentando todas essas hélices para fomentar o nosso ecossistema. E nesse sentido, para falar um pouco de panorama, aqui para a gente chegar até Jacarezinho, né? A Ruba também foi muito assertiva, mostrando um pouco da onde viemos, para onde estamos indo, os resultados aqui do Norte Pioneiro, os habitats de inovação que foram contemplados e credenciados no edital, né? Do governo do estado, mas para a gente ter um panorama, né? Hoje os ecossistemas de inovação a nível Brasil, a gente tem esses números por recorte geográfico a nível nacional e a gente tem um grande número, uma grande representatividade quando a gente olha para o sul do país, né? Que é onde a gente está. E quando a gente desce mais isso, o Paraná hoje é o estado que tem mais ecossistemas locais de inovação mapeados no Brasil, né? Então temos aí hoje 37 e aumentando esse número ainda mais. Então somos, além do estado com o maior número de a região do país que mais tem ecossistemas, também somos o estado que mais tem ecossistemas, né? E de novo, aumentando esse número. E só que isso também é uma reflexão. Como que a gente pode agora melhorar a qualidade desse número, desse quantitativo que a gente tem? Não basta só ter, mas o que a gente faz de entrega? Quão efetivo são os ecossistemas que a gente tem no estado? Por mais que a gente tenha alguns bons resultados já, né? O Paraná já teve alguns bons reconhecimentos em 2022, com 4 ecossistemas que foram reconhecidos a nível nacional, né? Que é o SRI Norte Pioneiro, inclusive vencedor aí da edição 2022 do Prêmio Nacional de Inovação na categoria Ecossistemas, Avança Araucária, né? Araucária ali próximo de Curitiba, SRI Iguaçu Vale, na região oeste do Paraná, e o Vale do Pinhão de Curitiba também foram finalistas e alguns até vencedores da edição 2022. E agora, em 2023, também tivemos vários finalistas do Paraná, né? Num total de 9
do país, 4 foram do Paraná. Então, de novo, também mostrando e representando a qualidade do que a gente vem trabalhando. E na edição 2023 tivemos finalistas, né? Novamente a SRI Norte Pioneiro, que já vem fazendo um trabalho fantástico. Bioma de Inovação de Maringá, o SRI Sudoeste, da região sul, sudoeste do Paraná, e novamente também o Vale do Peão de Curitiba. Então isso já é uma representatividade do bom trabalho que a gente vem fazendo, mas de novo, a gente sempre quer melhorar, trazer mais resultados, né? E quando eu comentei de ter uma sistemática, um método de como que a gente trabalha isso, né? Quando foi criada a metodologia que eu comentei, foram criados algumas vertentes de atuação para esse trabalho, e que são as vertentes de ambiente de inovação, que acho que é a proposta da gente conversar aqui hoje, né? Adensar um pouco mais de quão importante o ambiente de inovação é para o ecossistema, para desenvolver, né? E dar movimento para tudo isso, mas também são mais coisas que são necessárias. A gente ter programas e ações nos ecossistemas de inovação, né? O que a gente está promovendo, que ações que estão repercutindo e materializando a inovação que a gente faz. As ICTIs, né? Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação, as academias, faculdades, universidades, né? O ensino de modo geral, que tanto forma talentos, né? E muitos de nós também precisamos ser formados para depois formar ou aplicar esse conhecimento para o nosso desenvolvimento da região. Política pública, que a Rubia já comentou, né, de como que a gente cria um ambiente saudável, uma política que favoreça esse desenvolvimento, e toda política pública, para mim, é uma necessidade de resolver problemas públicos, né? Então, política pública para resolver problema público. Então, como que a gente cria uma política pública para melhorar a dificuldade que a gente tem do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento territorial, do avanço da tecnologia, do avanço da inovação e da transformação social por meio da inovação, né? O capital, e aí a Marcela já trouxe alguns exemplos de como que o dinheiro é importante para a inovação, né? Dá para fazer sem? Dá, mas é muito mais difícil. Então, se a gente tem investimentos nesse sentido, facilita o movimento. E as pessoas, né? A inovação é feita de pessoas. Eu tenho uma premissa que a inovação, antes dela ser tecnológica, antes dela se materializar, virar produto, processo, ela é um movimento social, ela é um movimento cultural. É feito de pessoas para pessoas, né? Por pessoas para pessoas. Então, a lógica do ecossistema é esse desenvolvimento, e tem pessoas, uma governança que sustenta coletivamente esse movimento e está sempre animando. Mas descendo mais a fundo, né? Olhando para a vertente de ambiente de inovação, que é a nossa proposta principal aqui, é como que a gente cria espaços, ambientes, estruturas que ajudam a viabilizar a inovação e que, de fato, ela gere novas ideias, gere novos produtos, gere nosso processo, ajude a prototipar, né, a tangibilizar, a materializar todo esse processo de inovação. E isso tudo é feito ou melhor, é potencializado quando a gente tem um ambiente de inovação que colabora nesse processo, né? Só que aí eu também tenho uma crítica muito grande quando a gente fala de ambiente de inovação. E aí, numa linha do tempo, os ambientes de inovação surgiram muito com uma necessidade de estrutura física, de um espaço, um local para receber, né, essas ideias, para ajudar a desenvolvê-las, transformarem em negócio, né, não deixarem elas morrerem. Mas hoje, com o avançar do tempo, o ambiente de inovação, ele não pode se resumir no espaço físico, mas em quão efetivo ele é, o que ele está gerando de resultado, né? Quão integrado ele está com o ecossistema e, de fato, se ele está gerando ideias, se ele está gerando projetos, se ele está gerando empreendedorismo, se ele está gerando negócio, se ele está ajudando a captar cliente aí no movimento de desenvolvimento, né? Então, a reflexão é, não basta só ter, não basta só criar, não basta só lançar o ambiente de inovação, mas o que ele vai entregar de resultado para o ecossistema, porque ele é, de novo, uma vertente super importante do nosso ecossistema. Então, se ele não faz o seu papel, ele compromete e deixa um pouco manco a nossa estrutura do ecossistema de inovação, que é um trabalho coletivo, né? As hélices trabalhando coletivamente para esse desenvolvimento. E hoje, né, um panorama de números que a gente tem no Estado, com os principais ambientes de inovação, até para ficar mais fácil de entender o que é um ambiente de inovação, são as pré-incubadoras que ajudam a desenvolver e estimular as ideias, né? Criar ideias inovadoras, as incubadoras que ajudam a transformar essas ideias em negócios, em startups, negócios inovadores, aceleradoras que ajudam esses negócios inovadores a crescerem, se desenvolverem, captarem cada vez mais clientes, né? Os parques tecnológicos, que acaba sendo um arranjo de vários desses ambientes que compõem um parque tecnológico, o espaço maker, que é um espaço para
materializar, né, tangibilizar, criar, né, você criar os protótipos, criar os primeiros produtos, as primeiras versões dessas inovações, desses produtos, desses processos. Os centros de inovação também, aí como Arranjo e uma região, né, um polo de atuação com os ecossistemas, e os coworkings, que acabam gerando muito networking, muito contato no empreendedorismo, a conhecer novas pessoas que acabam complementando nossas ideias. Então, hoje no Paraná, já temos aí mais de 100 ambientes de inovação, né? O próprio edital de credenciamento lançado pelo governo do estado do Paraná mostra aí que tivemos mais de 200 pedidos, né? Então, um número aí inicial e se atualizando e crescendo. Temos mais de 20 pré-incubadoras, mais de 30 incubadoras, mais de 5 aceleradoras, mais de 25 parques tecnológicos, né, as suas categorias aí em planejamento, implantação, em operação, mais de 15 espaços makers, mais de 20 centros de inovação e mais de 10 coworks. E a reflexão é, quantos desses são aqui do Norte Pioneiro, né? E como que a gente pode potencializar, né, somar, preencher aqueles gaps, aqueles gargalos que hoje ainda não tem um ambiente de inovação em uma dessas categorias que é importante para o ecossistema, para ajudar a compensar esse desenvolvimento da inovação, né? E aí também, né, alguns números, e aqui trazendo um pouco para a lógica do Sebrae, de como que isso, a gente entende a geração de resultado. Apresentei um pouco do número de ecossistemas que temos mapeados hoje no estado, mas também aí temos hoje 20 incubadoras que passam pelo processo de certificação do CERN, que é uma metodologia de boas práticas de gestão desse ambiente de inovação, justamente para ajudar a criar critérios, métodos, modelos de atuação para serem mais efetivos no seu propósito, na sua razão de existir. E também só num programa de geração de novos ambientes de inovação do Sebrae Paraná, só esse ano tivemos aí mais 21 novos ambientes que foram trabalhados e que estão no processo de lançamento. Então aquele número está sempre aumentando, mas de novo, não pode ser só o quantitativo, não pode ser quantidade, mas a qualidade também do que a gente está gerando de inovação para os ambientes de inovação que a gente cria. E esse é um pouco da estrutura, da figura, né? Porque a gente quer, desde a ideia, levar toda essa jornada que muitas vezes começa lá no ensino, na escola, na universidade, na instituição de ensino, a gente quer transformar e que essa inovação ela não morra, essa ideia não morra no início, mas que ela se concretize, que ela passe ali pela etapa de quero empreender, eu abro o meu negócio, eu capto meus primeiros clientes, eu potencializo e cresço a minha ideia e o meu negócio, e a fim de, ao final, ser um negócio inovador, inclusive um negócio de inovador de sucesso. Que hoje a gente fala muito de unicórnio, né? As empresas que faturam muitos milhões de dólares aí, mas o mais importante não é o unicórnio, mas é o quão significativo é esse negócio inovador para a região que ela está, quanto que ela gera de emprego, quanto que ela gera de desenvolvimento regional, né, de protagonismo para o município, a qualidade de vida, e que pode e deve ser feito e estimulado no Norte Pioneiro também. A gente não pode deixar só isso para a capital, para São Paulo, para os Estados Unidos, a gente pode e deve fazer isso aqui também, e por isso esse é um trabalho colaborativo, precisa de todo mundo. Todas as instituições que quando se comprometem com esse movimento, muito mais chances da gente ter uma sustentação dessa ponte da inovação, né? E aí os ambientes de inovação também são pilares importantes para sustentar essa ponte da inovação, né? E aí aqui um pouco de números, né? Hoje, até a data de hoje, o Sebrae Paraná atendeu mais de 475 mil micro e pequenas empresas no Paraná, e dessas, mais de 127 mil receberam soluções de inovação, né? Então, assim, temos muito potencial de aumentar esse número ainda, por mais que seja um número muito bom, mas também fomentar isso, né? E não pode ser só um atendimento do Sebrae, isso daqui é só um reflexo de como que é o movimento do Paraná. A gente consegue olhar para os nossos números, mas como que está isso no dia a dia de cada região, de cada ecossistema também, né? E aí também um mapeamento das startups realizado em 2022, 2023, que temos hoje no Paraná mais de 2.000 startups mapeadas, né? Algumas já formalizadas com o CNPJ atuante, que esse é um pouco do reflexo que a gente gosta e quer ver dos movimentos dos ecossistemas de inovação, é quantos negócios inovadores estão surgindo de todo esse movimento, essa é a razão do movimento de ecossistema existirem e de um resultado dos ambientes de inovação também, quando são efetivos. E ali quase 1.000
startups que ainda não são formalizadas, mas têm seus projetos ali sendo trabalhados. E os principais setores de atuação, né? Os setores do agronegócio, tecnologia, informação e comunicação, saúde, finanças, educação e varejo e comércio. E, de novo, né, o agronegócio aí despontando e que claramente também é uma vocação da região do Norte Pioneiro. Então, como que a gente atrela tudo isso, a vocação do ecossistema, a vocação dos ambientes de inovação para esse desenvolvimento, para a gente potencializar e ter de maneira mais fácil o desenvolvimento e acontecimento da inovação se tangibilizando no estado ou na região, para novamente termos cada vez mais ecossistemas de inovação robustos no Paraná, né? E aqui, para quem já tem um ambiente de inovação ou está em processo de criar um novo, inclusive tem um programa do Sebrae, que é o Sebrae Tech Negócios Inovadores, que os ambientes de inovação podem se credenciar e prestar serviços para empresas inovadoras, inclusive para ajudarem a sustentabilidade financeira e econômica dos seus ambientes de inovação, também como um prestador de serviço. Então, não é só uma política de desenvolvimento de negócios inovadores, de política pública de inovação, muitas vezes, quando esses ambientes de inovação são ligados ao poder público, mas também um negócio que ele pode e deve ser sustentável para capitanear recursos, para cada vez conseguir mais fazer a roda do ambiente da inovação girar e funcionar melhor. Então, acho que era um pouco disso para entender a lógica, né? Pegando desde ali o panorama do Estado, a Marcela trazendo as políticas públicas de inovação, adentrando as pautas de ecossistema e detalhando um pouco mais do que é os ambientes de inovação e qual que é o papel dele. E aí eu sei também, já aproveito para convidar o Leandro, que é um especialista aí no tema de ambiente de inovação, agora para detalhar ainda mais da importância dos ambientes de inovação. Obrigado, pessoal. Bem, gente, olha, bom dia, é um prazer estar aqui no Paraná com vocês. Eu já acompanhei, tive o prazer de acompanhar as 12 cidades do Norte Pioneiro, que participaram do programa Hábitats de Inovação. E é um prazer estar aqui pessoalmente. E o meu grande objetivo aqui hoje, depois dessas duas falas ricas, é provocar vocês. Então eu quero que vocês saiam daqui provocados e saiam daqui cheios de dúvidas sobre a inovação e como vocês podem se conectar a esse movimento. Então eu quero provocá-los e eu quero trazer aqui bastante insights para vocês. Então vamos falar um pouquinho dos ambientes, que são esses atores do ecossistema de inovação que existem para dinamizar esse ecossistema. Vamos falar um pouquinho deles. Só que para falar disso, eu queria falar algumas coisas que não são. Então, a inovação não é um destino. Então, inovar por inovar, inovar só para a gente ter uma coisa bonitinha, não adianta. A inovação, ela tem que ser o caminho, o processo. A gente tem que gostar do processo, a gente tem que aproveitar o processo. Nem sempre o processo vai trazer uma coisa bonitinha no final, mas o processo vai fazer transformação e vai transformar pessoas, que eu acho que é esse o grande objetivo da inovação. A gente ter pessoas transformadas, a gente ter mentalidades transformadas. Então, primeiro mito aí, inovação é o caminho. E com a proposta de ecossistemas de inovação e ambientes de inovação, a gente está falando que a inovação ela é aberta, ela é feita por conexão. Então é um conceito que hoje é muito utilizado. Para inovar, eu preciso estar conectado. Eu preciso estar perto de gente que queira inovar comigo. E
a gente fala de inovação aberta, mas a inovação não é aberta. Quem são abertas são as pessoas que fazem inovação. Então, quanto mais você se conectarem com gente boa, maior a chance da inovação e o processo inovativo funcionar e gerar resultado. E outra coisa, outro mito. O ambiente de inovação não é um lugar, é um movimento, é um verbo. Então não adianta a gente ter 4 paredes bonitas, encher de post-it, colocar uns puffs e falar, meu ambiente de inovação está criado. Não adianta. Então, para a gente ter um ambiente de inovação realmente pungente, a gente precisa de vucu-vucu. Isso que está acontecendo aqui, ó, é um exemplo real de um ambiente de inovação. É muita coisa acontecendo, muito processo acontecendo, conexões sendo geradas. Tem um conceito para inovação que eu particularmente adoro, que é o conceito da serendipidade. Já ouviram falar disso? Serendipidade. Eu coloco um monte de ingrediente dentro de um caldeirão e deixo a coisa acontecer. Ali vai sair coisa boa. Eu boto ingrediente bom e sai coisa boa. Conexões são geradas. Então, o ambiente de inovação, ele existe para isso. Para a gente deixar aglutinado um monte de ativos para a inovação acontecer. Então, ele precisa ter ativo, precisa ter processo, precisa ter pessoas. E só assim a gente pode fazer a nossa inovação, o nosso território se desenvolver. Mas e aí? Os nossos colegas falaram, olha o tanto de ambiente de inovação que a gente pode criar. A gente pode ter um monte de tipo, a tipologia de ambiente de inovação, ela é diversa. Mas como é que a gente escolhe qual ambiente de inovação a gente precisa ter no nosso território? E aí eu trago uma provocação que também já foi trazida para os colegas. Qual é o nível de maturidade que a gente tem dentro do nosso ecossistema? A partir da resposta a essa pergunta, a gente vai entender qual é o ambiente de inovação mais adequado para aquele território. Então, se a gente está no momento inicial, no momento ali de geração de ideias, a gente vai ter um ambiente de inovação adequado a isso, um ambiente de inovação que vai fomentar isso, e quanto mais maduro a gente tiver dentro do nosso ecossistema, a gente vai ter um ambiente de inovação, ou a gente precisa ter um ambiente de inovação que fomente essa consolidação. Então, o primeiro momento, o primeiro passo para escolher o melhor ambiente de inovação para o nosso território é entender qual que é o nosso momento dentro do ecossistema. E para isso a gente precisa olhar para fora, ver o que já tem, ver quais são os ativos que já existem, ver qual que é o tipo de conexão que esses ativos têm, para a gente realmente escolher e fomentar o melhor ambiente de inovação para aquele território. E por que eu preciso ter um ambiente de inovação dentro do meu território, dentro do meu município? Ou não? Talvez alguns, talvez vários. Por que eu preciso ter? A McKinsey, uma consultoria renomada, fez uma pesquisa desde os anos 80 até os anos de 2020 para entender qual é a diferença entre municípios que tinham ambientes de inovação e municípios que não tinham ambientes de inovação. E o que eles entenderam? Quem tem ambiente de inovação tem comunidades mais saudáveis. Ou seja, a qualidade de vida daquelas comunidades melhorou. Mais diversificadas, pessoas com a cabeça mais aberta, com ideias mais abertas, abertas para a diversidade.
e mais conectadas. O ambiente de inovação, ele ajudou a que os ativos dentro daquela comunidade se conectassem de uma forma melhor. Então, muitas vezes, a gente tem muitos ativos, muita coisa de inovação acontecendo, mas eles não são conectados. E o ambiente de inovação, ele serve para isso, para conectar essas iniciativas. Mas e aí? Como que eu implemento um ambiente de inovação? Como é que eu penso esse ambiente de inovação? E aí eu vou trazer um conceito novo. Me propus aqui a trazer um conceito novo de cidades como hubs de inovação. Então, aqui a gente falou de ecossistema e estamos falando de ambientes. Esse é um conceito que está iniciando na Europa, nos Estados Unidos, e que eu acho que o Paraná é um exemplo de que pode dar certo, a cidade como catalisadora da inovação. Então, o nosso olhar é para o município. Como o município potencializa a inovação? A gente já não está fazendo isso aqui no Norte Pioneiro? A nossa unidade de olhar não é o município? Então, a gente já está conectado com esse conceito. A cidade como um ambiente, um hub de inovação. Olha como é que isso não traz um híbrido entre ecossistema e o ambiente lá pontual. Então, trouxe esse conceito. E como é que a gente faz isso? A cidade, ela precisa olhar para 4 vertentes. A inovação empreendedora, que é geração de emprego, geração de desenvolvimento local, geração de melhoria da qualidade de vida, que é a inovação social. Como é que eu melhoro a vida da população? Como é que eu melhoro a vida das pessoas no qual aquele ambiente está inserido? Que eu acho que é isso. A inovação, o ponto final da inovação é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se a inovação ela não está sendo feita para isso, ela está sendo feita para tirar foto e postar em algum lugar. A gente precisa ter a inovação como um fim de melhoria da qualidade de vida, e isso é a inovação com olhar social. A gente também precisa trazer inovação nos sistemas de trabalho. Como é que eu melhoro a condição de trabalho das pessoas? Como é que eu faço para esses temas emergentes de transformação digital, elas serem trazidas para o nosso contexto e a gente utilizar isso como ferramenta de desenvolvimento local e territorial? E a inovação liderada pela cultura. Então, a inovação ela não é desconexa da cultura. Ela não é um fenômeno desconectado do nosso desenvolvimento social e cultural. Então, como que a inovação ela potencializa cultura, conhecimento, como é que ela pode gerar isso nas pessoas? A gente estava até falando de um movimento, de um evento muito parecido com esse aqui, que a inovação acontece no bar, acontece no restaurante, acontece onde quer que seja. E isso é cultura, na música, na culinária. Então, isso tudo tem a ver com inovação. Então, uma cidade como ambiente de inovação, ela tem essas 4 vertentes e tem alguns passos, algumas estratégias para a gente gerar isso. Primeiro, qual que é o propósito daquele ambiente, daquele ecossistema? Eu tenho que ter uma visão. Não adianta eu criar um ambiente de inovação, me conectar a um ecossistema se eu não tenho um propósito claro. Para que eu existo? Estratégia setorial, qual setor eu vou atuar, qual que é a minha vocação? Ambiente de inovação sem vocação não prospera. Qual que é a vocação do meu município? Será que é o agro? Será que é saúde? Será que é serviço? Eu tenho que entender isso para estar muito conectado à vocação do meu município. Eu preciso ter capital e financiamento, e a Marcela já disse que a gente tem.
é só ter coisa boa para a gente conseguir capturar esses recursos. Não adianta também vir com qualquer coisa, tem que vir com coisa boa. Recurso bom vem para coisa boa. É isso. Talento e senso de comunidade. Então, para a gente ter um ambiente de inovação adequado para a realidade do município e do desenvolvimento local, a gente precisa ter talentos desenvolvidos. Muitas vezes aquela pessoa ela não vai criar um negócio, mas vai estar trabalhando numa empresa de forma inovadora, de forma que faça a diferença. A gente não quer que todas as pessoas criem um negócio e fiquem testando. A gente quer que as pessoas tenham um pensamento inovador e empreendedor independente de onde ela está atuando. Então, muitas vezes a gente acha que, olha, só porque eu não consegui criar uma startup unicórnio, que o processo inovativo deu errado. Não. O processo ele está no desenvolvimento e na transformação de pessoas que vão chegar no desenvolvimento local e transformação local. Infraestrutura, claro que eu falei aqui da paredinha cheia de post-it com puff, mas precisa ter esses ambientes. É importante a gente tangibilizar isso. Nem que seja para falar assim, tem uma ideia inovadora, quem que eu procuro? Procura lá a incubadora, procura o Espaço Maker, procura, que eles vão te ajudar a conectar com o restante do ecossistema. Então, por mais que não seja apenas umas paredinhas bonitas coladas de post-it, as paredinhas bonitas coladas de post-it, elas ajudam bastante, né? E também não tem como falar de inovação, estratégia de inovação, de uma cidade como ambiente de inovação, sem falarmos de diversidade, equidade e inclusão. Então, a inovação ela é um grande catalisador da diversidade, de geração de igualdade e geração de inclusão das pessoas. Então, esses são os pilares ali para a implementação de uma cidade realmente inovadora, uma cidade como sendo um ambiente de inovação. E quem é que faz isso, né? Será que eu vou trazer aqui exemplo Tel Aviv lá de Israel? Vou trazer Estados Unidos? Não, não vou trazer. Sabe quem está utilizando esse conceito? Cidades com o perfil de vocês, das cidades aqui do Norte Pioneiro. Itabira, 120 mil habitantes, um pouquinho maior que o perfil de vocês, mas ela tem algumas incubadoras, Espaço Maker, tem universidade, tem comunidade de inovação, tem parque tecnológico, tem tudo sendo criado, tem fomento. Outra cidade um pouquinho menor, essa daqui é referência, né? Falar de Santa Rita do Sapucaí, 40 mil habitantes, ela é ótima para isso, tem universidade, tem tecnologia, tem incubadora, tem duas incubadoras, tem pré-incubadora, tem Espaço Maker, tem tudo e ela atua como um hub de inovação local, aglutinando toda essa lógica da cultura da inovação dentro de uma cidade. E tem uma cidadezinha pequena lá em Santa Catarina, olha só, que ela tem um ambiente de inovação, ela tem geração de desenvolvimento local, 6 mil habitantes. Mas o que eu queria realmente trazer para vocês é uma fala da Rúbia. Sabe quem está fazendo e tem ainda o potencial muito grande de fazer cidades inovadoras, desenvolvimento local a partir da inovação e ambientes de inovação realmente efetivos? Vocês. Vocês são referência, eu rodo o Brasil inteiro, rodo fora do Brasil e sempre que eu posso eu trago vocês como exemplo, porque vocês têm feito acontecer e vocês têm um potencial gigante para continuar fazendo e serem referências em ambientes de inovação, em inovação aberta, em gestão da inovação, em ecossistemas de inovação, sistemas regionais de inovação. Vocês são os caras, parabéns, contem comigo e se conectem, eu estou aqui para ajudar vocês. Obrigado.
pessoal, eu agradeço demais Marcela, Michael Douglas, Leandro, e nós vamos olhar para vocês agora. Temos aqui 3 especialistas. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Aproveitar esse momento de termos aqui um especialista em hábitats de inovação, o coordenador do SEBRAE de inovação do Estado, o governo do Estado aqui presente na figura da Marcela. Nós temos aqui vários municípios representados em vários níveis de desenvolvimento, mas todos com o mesmo objetivo. Queremos inovar, estamos inovando, estamos no esforço, queremos mais resultado. Temos conselhos municipais de inovação, temos aqui secretários municipais, temos aqui coordenadores e representantes de instituições de ensino, temos aqui governos municipais, temos aqui aqueles que fazem acontecer. Eles fazem acontecer. Temos ali, ó, já 2 ali, né? 3 ali. Nós tínhamos combinado que eu faria uma primeira pergunta, mas a minha primeira pergunta, quem fará são vocês, né? Então, primeiro, vou aqui liberar, né? Vou liberar aqui. Por favor, o Hugo já vai fazer esse caminhamento. Bom dia, eu sou a professora Ana Luísa, sou diretora auxiliar do Centro Estadual de Educação Profissional Osório Gonçalves Nogueira. É uma escola pública, né, e de ensino técnico. Hoje os meus alunos estão por aqui fervendo na robótica, no PIT. Então eles têm uma ideia, né, que a gente quer, por exemplo, aqui no PIT, que eles terminem o ensino técnico com essa possibilidade de empreender. Então, eles estão com 6 projetos ali no PIT. Mas uma coisa que eu gostaria, para fomentar realmente a questão da inovação em Bandeirantes e na nossa escola, que eu acredito ser um ambiente de inovação por tudo que ouvimos aqui, se seria possível um espaço maker lá dentro do CEP, se a gente teria apoio da Secretaria de Inovação. Já vou responder, então. Com certeza. Os caminhos, aí a gente conversa depois para te falar os caminhos oficiais ali para a solicitação de vocês, mas dentro dessa lógica de apoio a ambientes, fomentando o empreendedorismo, principalmente dentro de uma instituição de ensino, com as crianças, eu acho que faz todo sentido e com certeza a gente pode apoiar vocês de alguma forma. Vou aproveitar e fazer um convite, então, Rúbia. Dia 20 de outubro, a gente vai ter a primeira feira de inovação municipal em Bandeirantes. A Maíra está aqui, ela é a presidente do nosso comitê de inovação. E se vocês puderem estar presentes, a gente vai ficar muito feliz. Deixa eu só aproveitar e fazer um complemento, falando dessa semana também. Nessa semana do dia 20, nós temos a Semana de Inovação do Estado, né? Então, do dia 16, 17 e 18, nós vamos ter o Ideatom, que eu e o Michael estamos na correria aí para esse evento, e ele vai convidar as crianças do ensino estadual, então ensino fundamental 2 e ensino médio, para eles desenvolverem as suas ideias inovadoras, e o Ideatom vai acontecer em 15 municípios do estado, inclusive aqui em Jacarezinho vai ter o Ideatom rolando. Então, já aproveitem, convidem seus alunos, o 6º, 7º e 8º ano do fundamental e 1º e 2º do médio, tá? Pessoal, precisamos acelerar as inscrições aqui de Jacarezinho, que ainda está fraco. Então, vamos aproveitar, porque acho que é uma super oportunidade para o pessoal colocar em prática as suas ideias, os mentores auxiliarem. A gente tem uma equipe aí super qualificada, o SEBRAE vai operacionalizar todos esses Ideatons, então a gente tem um time de especialistas e, enfim, fica o convite, convidem seus alunos também a participarem, vai ser uma honra ter vocês com a gente. É isso aí.
eu aproveitar e fazer um rápido complemento, assim, já que você está nesse desejo de constituir um ambiente de inovação, espaço maker. Acho que o lugar certo para você fazer essa provocação é dentro do SRI. Aproveita que tem o presidente do SRI e leva isso como pauta, porque é uma pauta estratégica. Então, assim, como o guardião, né, do movimento coletivo, acho que tem todo interesse coletivo de abraçar novas ideias como essa, né? E depois tem o Odemir aqui, que é o nosso colega do Sebrae aqui de Jacarezinho, que atende a região. Então também tem os apoios aí, né? Então já temos a secretaria, temos o local com a governança, que inclusive muitas vezes tema. O Vucu Vucu que o Leandro falou, tá aqui. Os ingredientes estão aqui. Bom, minha pergunta também vai para a Marcela, né, sobre o programa de ambientes de inovação, a questão da agência local de inovação. Nós já fomos contemplados aí com 1,5 milhão para Jacarezinho na agência estadual, mas o quanto nós temos aí, porque nós temos ainda mais uns 12 municípios batendo na porta e precisam de projetos aí iniciou no programa. Questão que a gente está até comunicando os municípios que a implementação vai ser por ordem de chegada das solicitações e das documentações. Então, não basta enviar o ofício pedindo a implantação, aí tem uns documentos, né, que precisam ser enviados. A gente não é por região, porque daí por região tem as agências regionais, mas aí essas locais, como vocês entraram com pedido, aí é por município. Via prefeitura, né? Eu tenho, na verdade, não é uma questão assim, mas é uma provocação, uma sugestão, né? Que a gente possa discutir também alguns editais, né? O edital de credenciamento, né, para o Sebrae Tech. Muitos aqui não foram contemplados por algumas questões de edital. Então, talvez a gente fazer uma discussão entre todos para equacionar as demandas legais dos editais, né, e as características. Porque muitas vezes, eu não sei nesse caso, né, mas também a SEI também, muitas vezes os editais estão pensando em grandes universidades, grandes estruturas de universidades. E aqui a gente tem... Eu não vou dizer, a gente tem uma outra lógica, né? Por exemplo, tem o CDTI, que não é uma universidade, né? Não tem o CNPJ próprio, né? Então, assim, as incubadoras, os espaços maker que poderiam estar contribuindo, às vezes eles ficam meio... Então, talvez a gente fazer uma grande discussão sobre isso daí, que eu acho que seria até legal para nós entendermos o processo pelo qual vocês passam para elaborar os editais, que eu sei que não é muito simples, não é muito fácil também. Tinha uma pergunta da Ediane aqui. Deixa eu só, desculpa, Hugo, só fazer uma provocação aqui, até puxo o Michael também para a gente pensar junto nisso, das governanças, dos SRIs se reunirem e trazerem as suas demandas também. Porque o Estado atende 399 municípios, diversas comunidades, ecossistemas. Muitas vezes a gente não consegue estar presencialmente em todos esses locais. Então, a gente precisa também que essas governanças tragam as demandas, as necessidades, as dores, para a gente trabalhar e ouvi-los, né? A gente está aqui hoje, mas é super importante, porque a gente precisa construir soluções, mecanismos, editais que atendam a necessidade de vocês que estão aqui na ponta. Então, o Sebrae é super parceiro nosso também nessas ações, então, já estou falando por você, Michael, desculpa. Tamo junto. A gente sempre se coloca, né, nessa. Mas aí é importante vocês trazerem essas questões e deixo aberto aí os meus contatos. A SEI pode entrar como um canal para ouvir essas demandas dos ecossistemas. Inclusive, né, esse edital de credenciamento não foi só nosso, nós estamos em 3 secretarias, né, fazendo esse credenciamento. Inclusive, esse é o primeiro edital, né, para credenciamento.
teremos outros editais aí para questões de recursos e demais coisas. Mas pense, a SEI está começando ainda, então a gente também está se estruturando. Deixa eu só fazer um complemento essa questão de edital, por mais que não seja do governo do estado, mas tentando desmistificar um pouco os mecanismos, né? Eu acho que isso que a Marcela trouxe de levar as pautas é super importante. E aí tem os dois lados da moeda para entender como simples, porque a ideia é tentar facilitar e não dificultar o acesso. A ideia não é sair formalizando tudo que a gente tem de ambiente de inovação. E muitas vezes esse ambiente de inovação já tem uma mantenedora. Então, por exemplo, tem ambiente de inovação que está ligado à prefeitura, tem ambiente de inovação que está ligado à instituição de ensino, tem alguns que são privados e aí tem uma constituição, formação própria, mas o pedido, muitas vezes, e aí é sempre um cuidado quando soltam os editais, é que a mantenedora possa fazer a solicitação, para não engessar o ambiente. Então, pode ser que a prefeitura solicite, a instituição de ensino solicite, né? Inclusive, tem alguns SRIs que eles são formalizados, que o SRI pode solicitar para o ambiente de inovação do SRI. Então, são mecanismos, mas é diálogo, tem que abrir mesmo para conversar. Bom dia. Hugo, eu também vou fazer uma provocação. Eu trabalho há muitos anos com captação de recursos para inovação, no nível federal, municipal, estadual. E essa pode ser uma competência que o próprio SRI pode desenvolver e oferecer para os associados. Tem um escritório de captação de recursos. Exato. E ajudar os municípios a escrever um bom projeto, a filtrar a documentação, a ver quais são os requisitos. Eu já vi isso acontecendo em muitos locais e a taxa de conquista do fomento aumenta muito quando os municípios e os ambientes de inovação eles recebem esse apoio de padronização, porque muitas vezes não é a qualidade da ideia, mas sim o processo, a padronização do processo. Pode ser algo que o SRI oferece. Não é um mecanismo fácil. E aí tem um ponto. O que a gente recebe de dúvida de coisas que estão escritas no edital, porque as pessoas não leem o edital. É chato, eu sei, é muita coisa. Mas, gente, leiam o edital, porque é super importante, porque às vezes a sua dúvida está lá. E vou defender, é recurso público, tem que ter os cuidados com a tramitação, é normal. Bom dia, meu nome é Ediane, eu sou do Centro Pontos grandes, é competição contra vocês mesmos para vocês se desenvolverem assim. Acho que esse processo ele diz muito de maturidade do desenvolvimento. E ninguém começa grande, ninguém começa especialista no que faz e vocês vão desenvolvendo ao decorrer do tempo. Acho que isso é super natural. A ansiedade pode ficar um pouco mais tranquila com isso. O negócio é não parar, não deixar o movimento parar, né? E eu até mostrei aqui há pouco aquela ponte da inovação.
Eu acho que quando a gente fala, principalmente do SRI Norte Pioneiro aqui, é um movimento de várias cidades. Então, cada um tem sua particularidade mesmo. E dentro disso, cada um precisa olhar para suas vocações, para suas potencialidades, né? Como que vocês somam forças olhando para essa integração, mas tem coisa que vai ser de cada município, né? E aí os ambientes de inovação também têm que olhar para isso. Porque não adianta, muitas vezes, eu querer trazer um ambiente de inovação que vai trabalhar... Eu uso muito esse exemplo, que geralmente é fora da realidade. Tecnologia aeroespacial, se não é vocação daqui, né? Então, o que é a vocação de cada município para o ambiente de inovação trabalhar? Então, isso vocês vão naturalizando e vão aprendendo com o processo, e que é cultural, né? Ele vai desenvolvendo. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui quando a gente fala de cultura, teve uma moça, eu imagino, estou aqui, minha percepção, acho que ela era professora, e quando ela saiu, alguns alunos foram juntos, né? Então, como que essas pessoas impactam outras pessoas. Então, como o ambiente de inovação de vocês vão impactar outras pessoas, né? Então, isso é um reflexo. Então, muitas vezes tem que começar, às vezes, transformando o pessoal que está dentro da própria instituição, para conhecer, para depois elas divulgarem para os outros, né? E outra coisa, não dá para, muitas vezes a gente fala da ponte de inovação, tem gente que quer começar criando um parque tecnológico, né? Ou uma aceleradora. Mas eu vou acelerar o quê se eu ainda preciso desenvolver ideia? Então também tem uma ordem sequencial nisso tudo, né? É degrau por degrau. Eu acho que o ponto é identificar onde que vocês estão e qual que é o próximo passo, né? E aí vocês vão desenvolvendo na maturidade, no tempo de vocês. Ajuda não falta. Posso contar uma historinha só para complementar o que o Douglas falou? A gente viu o caso ontem de uma menininha que está apresentando aqui numa das startups, eu não me lembro quem é. E ela esteve aqui 6 anos atrás, com a escola dela, quando ela era da educação, ensino fundamental. E ela disse que quando veio aqui 6 anos atrás, o sonho dela era estar apresentando ali. Isso é mudança de cultura. Exatamente. Melhor exemplo impossível. Pessoal, nós temos... Não sei se o som agora deu. Nós temos um outro evento aqui às 11 horas. Então, a gente está se despedindo. Agradecendo muito os nossos painelistas e agradecendo em especial vocês, né? Nós temos aqui 8 municípios representados e eu vou até nominá-los porque merecem. Andirá, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Joaquim Távora, Venceslau Brás, presente, e Siqueira Campos, que acabou de chegar, mas sempre é muito bem-vindo. Opa! Quatiguá, representando um município que ainda não está dentro do sistema